irmãos e irmãs, chegamos ao quarto domingo do Advento. Este ano em particular, o quarto domingo do Advento coincide também com a celebração litúrgica noturna do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, este domingo em especial, nós temos dois preceitos sobrepostos, que é o preceito do quarto domingo e também o preceito do Natal do Senhor, que deve ser observado por todo católico. Logicamente que, se você não pode assistir à missa da noite de Natal, você pode participar de qualquer outra missa no dia seguinte, que também é um dia santo, que deve ser observado por nós católicos. Mas o Evangelho de hoje, neste quarto domingo, nos traz o trecho da anunciação do anjo à Nossa Senhora. Já estamos, portanto, próximos do Natal, já prestes a celebrá-lo, e então nos é apresentado para a nossa meditação o anúncio do anjo a Maria. O anjo Gabriel revela à Virgem Maria a vontade do Senhor, ou seja, que ela se torne mãe do seu filho unigênito. E ele utiliza as seguintes palavras: eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O texto evangélico, portanto, começa nos dizendo que o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Como nós sabemos historicamente e até pelos próprios relatos bíblicos, por exemplo, em João, Nazaré era uma região da Galileia desconsiderada do ponto de vista social. O próprio Bartolomeu, naquele diálogo com nosso Senhor Jesus Cristo, vai perguntar, quando se fala da vinda do Messias, pode vir alguma coisa boa de Nazaré da Galileia? Isso manifesta exatamente o tipo de pensamento que era circulante entre as pessoas da região. Pois bem, neste sentido, é preciso então que nós entendamos que Maria Santíssima, ela está exatamente dentro daquele conjunto de promessas que Deus fizera no Antigo Testamento e que agora ele está realizando. Ou seja, o relato evangélico, ele nos fala que Maria é aquela que é prometida, uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. O anjo deixa isso bastante claro. Para nós entendermos as circunstâncias um tanto difíceis e complicadas em que Nossa Senhora se encontra, é preciso que nós entendamos primeiramente como é que se davam os casamentos, na época do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. O casamento hebraico, ele considerava o compromisso matrimonial em duas fases, ou duas etapas. E na primeira fase, os noivos, eles se prometiam um ao outro, ou seja, os esponsais, propriamente dito. Era o tempo da promessa de um casamento futuro entre as duas partes. Só na segunda fase é que surgia então o compromisso definitivo com a cerimônia propriamente dita do matrimônio. Entre os esponsais e o rito do matrimônio, existia aí um intervalo de tempo razoavelmente longo, onde qualquer uma das partes podia voltar atrás naquele compromisso assumido, ainda que, do ponto de vista da lei, pudesse sofrer alguma penalidade. É durante os esponsais, quando os noivos, portanto, ainda não conviviam, não compartilhavam o mesmo teto, mas assumiam um compromisso de caráter estável, e nesse contexto, quando havia o acontecimento de um filho surgir nessas circunstâncias, esse filho já era considerado então um filho legítimo, E a lei de Moisés considerava a infidelidade da prometida como uma ofensa semelhante à infidelidade da própria esposa
como nos relata, por exemplo, o livro do Deuteronômio, no capítulo 22, versículos 23 a 27. E a penalidade para os casos de infidelidade de uma noiva, né, sendo equiparadas à infidelidade da esposa, caracterizava exatamente o apedrejamento. José e Maria, portanto, estavam numa situação de prometidos, pois ainda não havia sido celebrado o matrimônio, mas já tinham celebrado os esponsais. É neste contexto, então, que ocorre o anúncio do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, e a primeira palavra que o anjo utiliza no momento da anunciação é a expressão grega haire, né? Uma expressão que significa rejubila, alegra-te. Normalmente, a saudação entre os judeus, como nós sabemos, é shalom, que pode ser traduzida como paz, enquanto que a saudação no mundo grego era haire, e significa exatamente esse convite a alegrar-se, né? Alegra-te. Então é de se admirar que o anjo, ao entrar na casa onde Maria estava, a cumprimente com essa saudação. E podemos então compreender que, com o início do Novo Testamento, a que se referia, portanto, esta página do Evangelho de São Lucas, teve lugar também a abertura para a salvação, a universalidade do povo de Deus, que incluía não só, por assim dizer, o povo hebreu, mas o mundo inteiro em seu conjunto, como nos recorda também ainda o Papa Bento XVI em seu livro A Infância de Jesus. Pois bem, usando a saudação Alegra-te, aplicando essa saudação a Nossa Senhora, podemos dizer que o mensageiro celeste retoma uma expressão do Antigo Testamento, presente já no livro de Sofonias, e onde Sofonias, inspirado por Deus, vai dizer a Israel: alegra-te, filha de Sião, o Senhor está contigo e acolhe-te na sua morada. Esse trecho de Sofonias nós encontramos no capítulo 3, versículo 16. E com isso, o evangelista São Lucas quer dizer que do filho de Maria se realizaram todas as profecias. A Virgem concebeu, como anunciou ainda o profeta Isaías, lá no capítulo 7. E Deus se fez presente como Salvador do seu povo em Maria. Pois bem, nesse sentido, Maria é identificada como aquela que é a filha de Sião, da qual falou o profeta Sofonias. E pelo canto do Magnificat, percebemos que Maria reconhece ser a filha de Sião, de que falou o profeta, e portanto o Senhor tem uma intenção especial para ela, pois foi chamada para ser a mãe do Salvador. A morada de Deus por excelência, Maria é o lugar por excelência do cumprimento das profecias divinas. É nela que a palavra de Deus se cumpre no sentido mais pleno da palavra que nós possamos entender. Com este diálogo, o anjo Gabriel, fazendo isto com Nossa Senhora, dialogando com ela, começa realmente o Novo Testamento. Podemos dizer que a primeira palavra do Novo Testamento é um convite à alegria. E esta é a grande alegria que o cristianismo anuncia. Com o convite à alegria tem início um tempo novo. Esta alegria que a humanidade recebeu não pode conservá-la somente para si. A alegria deve ser sempre compartilhada, deve ser sempre comunicada. Maria foi imediatamente transmitir a sua alegria à sua prima Isabel. E também nós somos chamados a anunciar a alegria. Este é o verdadeiro compromisso deste tempo litúrgico, levar a alegria aos outros. O verdadeiro presente de Natal é a alegria, é o nascimento do Salvador. Nós podemos transmitir esta alegria de modo simples, com um sorriso, com um bom gesto, com uma pequena ajuda e até mesmo, que é muito importante, com o perdão. Na sequência, ao ouvir as palavras do arcanjo Gabriel, Maria ficou a pensar no significado da saudação que lhe havia sido dirigida, mas logo em seguida o anjo dirá: não tenhas medo, Maria. E Maria, portanto, ela acolhe
essa palavra, colocando-se completamente à disposição daquilo que Deus viera revelar a ela naquele dia, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria diz sim à vontade divina e com isto abre a porta do mundo a Deus, e com estas palavras podemos lembrar da oração do Pai Nosso, onde temos uma expressão semelhante: seja feita a vossa vontade. Maria deu a cada um de nós o exemplo. Devemos sempre fazer a vontade de Deus. Portanto, a exemplo de Nossa Senhora, possamos corresponder ao plano divino de salvação também na nossa vida, a fim de que, realizando Deus o seu plano de amor em nós e na nossa vida, na nossa existência, assim possamos acolhê-lo, né, neste Natal que estamos para celebrar. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Qui celit in exterior